Gente, bom dia a todos, tá? Feliz de estar de volta aqui para a volta das nossas aulas aí do nosso GEDS ao vivo, certo? Quem aqui é do Noite AB e ainda não sabe, eu fiquei esse tempinho focando no projeto de extensão, tá? Então, vocês devem estar vendo aí que hoje é o GED 9, então só para vocês se situarem um pouco, certo? A gente teve 3 GEDs ao vivo ali no início do nosso semestre, tá? Aí, os outros 3 JEDs depois desse foram mais focados no projeto de extensão, tá certo? Então, foram 3 JEDs ali mais para tirar dúvidas, para revisar um pouco sobre o que seria elaborado durante o nosso projeto de extensão, tá? Então, mais 3, ficaram 6, tá? E aí a gente teve mais 2 em formatos de vídeos gravados, porque a gente ainda estava meio que em época de projeto de extensão, mas o povo do Noite AB estava chegando perto das provas, que terão ainda as provas, né? Terça-feira é a primeira chamada e quinta-feira é a segunda chamada, prova tradicional, na V2, certo? E aí eu não podia deixar vocês sem esse conteúdo, eu gravei aí mais 2 vídeos e foram, então, os 2 GEDs anteriores, certo? Os anteriores a este eu tratei da unidade 6, tratei da unidade 7, nesse aqui eu vou tratar da unidade 8 e entrar um pouco na 9, se eu não me engano, esse é mais ou menos o número que a gente está, ok? Então, como vocês sabem, normalmente a gente começa a nossa aula com alguma revisão, um resumo um pouco do que a gente viu em aulas anteriores, certo? Para não ficar uma aula muito extensa, eu sei que a gente está aqui no sábado, 9 horas da manhã, querendo fazer, né, alguma coisa, ou estudar para outras provas, tá? Eu não vou me alongar muito aqui na nossa aula, certo? Não vai ser uma aula muito extensa. Então, como a gente teve muito conteúdo anterior a esse aqui, principalmente em formato de aula gravada, certo? Eu não vou revisar essas aulas, elas estão lá gravadas, vocês podem me enviar o resumo se quiserem, vocês podem assistir da forma como vocês quiserem, tá certo? Mas eu não vou revisá-las agora nessa aula, eu vou entrar direto para a nossa matéria, que é sobre competência tributária, tá? Conversei com a Elisberg, essa competência tributária. Essa aula de hoje é quase que a AV2 inteira, para quem vai fazer prova tradicional, mas também é um conteúdo muito importante para a AV3, é um termo que aparece demais aí nas nossas provas colegiadas, tá? E o que é exatamente essa competência tributária, tá? Em sua definição, é o poder atribuído aos entes políticos, que também aqui pode ser, gente, entes federados, tá? Então, União, Estado e municípios, para instituírem tributos através de lei. É a Constituição que atribui a esses entes federados exatamente esse poder, essa moral de criar esses tributos, certo? Essa mesma Constituição também, ela vai distribuir essa competência e o produto de sua arrecadação entre os entes, para garantir autonomia. Então, assim, é aquela coisa que a gente vê, o IPTU, desculpa, o município, o ente federado, o município, ele arrecada o quê? O IPTU. Já o Estado arrecada o quê? O IPVA. E a União arrecada o imposto de renda, certo? A razão da Constituição Federal distribuir essa competência, lembrando que essa competência é o poder que eles têm de criar esses tributos, a razão da Constituição distribuir essa competência é para que eles tenham autonomia entre si, para não ser aquela coisa do município ser, digamos assim, o filho que está sempre pedindo dinheiro para a União, para o pai, é só um exemplo, tá? E o que acontece também, muitas vezes isso realmente acontece, mas assim, para eles terem sua própria autonomia, para a União conseguir viver dos impostos e das contribuições que ela arrecada, para que o Estado consiga viver dos próprios impostos e coisas e tributos em geral que ele arrecada e o município o mesmo, certo? Lembrando que a Constituição ela não vai criar tributos. Você nunca vai ver na Constituição um artigo que diz que a alíquota do imposto tal tem que ser tal, que o fato gerador deve ser esse. A Constituição ela não vai criar esse tributo, mas ela vai estabelecer quem tem a competência para exatamente instituir esses tributos, certo? Então ela vai dizer que cabe à União instituir impostos sobre isso, 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 cabe aos estados instituir impostos sobre isso, 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 e assim vai, tá bom? Algumas características importantes sobre essa competência tributária, certo? A primeira é que ela é facultativa. O ente, recebendo da Constituição esse poder de criar esse tributo, ele pode optar por exercer ou não exercer essa competência. Ele pode criar ou não. Então, assim, se a Constituição, ela dá esse poder a ele, e ele sentar em cima desse poder, ele não fazer nada, ele ficar com esse poder em mãos e nunca criar esse tributo, certo? Esse tributo, então, não será cobrado. Se o município recebe a moral, o poder de instituir o IPTU, e ele nunca criar uma lei exatamente para a cobrança desse IPTU, esse IPTU nunca será cobrado, certo? É assim que funciona.
Então, o exemplo que eu dei aqui sobre essa característica facultativa é o imposto sobre grandes fortunas, a IGF, certo? A Constituição, ela prevê a possibilidade da União cobrar essa IGF, cobrar esse imposto sobre grandes fortunas, sobre grandes bilionários aqui do Brasil com vasto patrimônio, cobrar uma certa porcentagem em cima desse grande patrimônio que eles têm, certo? A Constituição, ela dá esse poder para a União, mas a União, ela nunca utilizou desse poder e até hoje a gente não tem um imposto sobre grandes fortunas, mas o dia que ela quiser fazer, ela faz, tá? A gente vê também que essa competência tributária, ela é indelegável, ou seja, ela não pode ser transferida a outro ente, a outra pessoa, o que for, em nenhuma hipótese. Então, no mesmo exemplo do IGF, a Constituição, ela nunca criou o IGF. Não sei se é por medo desses bilionários saírem do país, não sei se é por pressão política, não sei. Mas vamos supor que um dia ela diz, não, então eu não quero instituir esse imposto de IGF. Eu quero pedir para o Estado instituir. O Estado pode? Não. Ah, então a União está perdendo a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Então o Estado vai pegar essa competência para ele. Ele pode? Não, ele não pode. Se a União nunca instituir o IGF, nenhum outro ente federado poderá instituir a IGF, tá? É simples assim. IGF, quando eu digo, são os impostos sobre grandes fortunas, tá bom? Então, competência tributária, primeira coisa para a gente tratar dela, ela é facultativa e ela é indelegável, certo? Agora, para a gente entender um pouco sobre a capacidade tributária ativa, tá? O que a gente percebe muito nas provas de OAB colegiadas, provas tradicionais, aqui no caso, quando eu digo tradicionais, são as provas aí de AV2, AV1 e tal, subjetivas, é a comparação entre capacidade tributária ativa e competência tributária, certo? Então vamos entender agora um pouquinho sobre essa capacidade tributária. Então, em sua definição, é o poder atribuído aos entes políticos ou entes federados, tá? A mesma coisa, para administrarem os tributos. Então, enquanto é o poder atribuído a eles para instituírem esses tributos, a capacidade tributária é o poder atribuído a eles para administrarem esses tributos. E o que é a administração desses tributos? De forma bem resumida, é a arrecadação, é a fiscalização e a execução dessas leis, certo? Dessas leis que criam esses tributos, tá? Então, o município, a partir do momento em que ele institui o IPTU, em regra, ele também terá a capacidade tributária ativa em cima daquele IPTU, pois ele irá arrecadar aquele IPTU, ele irá fiscalizar a arrecadação daquele IPTU e irá executar da forma correta aquela lei de IPTU, certo? Então a gente vê também que a capacidade ela é ocupada normalmente, tá, em regra, pelo ente que instituiu o tributo. Então, por que eu digo em regra? Porque tem exceções. E qual é uma das características principais, ou se não, a característica principal da capacidade tributária ativa? É que, diferente da competência tributária, que é indelegável, a capacidade tributária ativa, ela é delegável, certo? A capacidade tributária, ela pode ser transferida a outro ente. O exemplo mais claro que a gente tem disso é quando a União, ela institui o ITR, certo? O Imposto sobre Território Rural, e delega o poder de arrecadar, fiscalizar e executar suas leis, ou seja, capacidade tributária ativa, aos municípios. É claro também que, nesse caso, os municípios, eles não vão ficar de braço cruzado e fazer isso de graça, certo? Eles, obviamente, vão receber um bom percentual em cima desse ITR, em cima do que eles conseguem arrecadar e fiscalizar e executar de ITR, tá? Porém, a capacidade, algo importante para a gente entender também é que a capacidade tributária ela não se limita aos entes federados. Em regra, quem cria aquele tributo também vai fiscalizar, também vai administrar aquele tributo, certo? Mas as pessoas jurídicas de direito público interno também podem receber essa capacidade tributária ativa, certo? Quando eu digo pessoas jurídicas de direito público interno, eu não estou falando sobre empresas públicas e sociedade de economia mista, certo? Então, uma Caixa Econômica Federal, o Correios, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando de autarquias e fundações públicas, certo? Então, autarquias e fundações públicas também podem receber desses entes federados, eles sempre recebem, certo? Autarquias e fundações públicas também podem receber desses entes federados essa capacidade tributária ativa. Quando eu falo sobre capacidade tributária ativa, eu estou falando sobre a capacidade de administrar esses tributos. O que é administrar esses tributos? Como a gente já viu, são três coisas. Eu até deixei em negrito. Arrecadar, fiscalizar e executar essas leis.
Isso nos leva a outra pergunta. Então, se pessoas jurídicas de direito público interno podem, e as pessoas jurídicas de direito privado, certo? De forma bem resumida, elas vão ter capacidade tributária ativa? Não. Elas não vão ter capacidade tributária ativa, porque ela engloba arrecadar, fiscalizar e executar. E as pessoas jurídicas de direito privado, elas possuirão apenas a função arrecadatória, tá? Apenas a função de arrecadar, não a função de fiscalizar e nem de executar, tá certo? O exemplo mais claro que eu dou disso é o pagamento de impostos em casas lotéricas. Imagino que ninguém, hoje em dia, deva, né, pagar o seu imposto em casas lotéricas, mas casas lotéricas, pessoas jurídicas de direito privado, eles podem receber, eles podem arrecadar esses impostos e então distribuir para os entes que pediram para ele que eles realizassem essa arrecadação. E óbvio que eles recebem um percentual, uma contraprestação em cima disso, certo? Para o nosso próximo tópico, então falamos de competência tributária, falamos de capacidade tributária, agora vamos voltar um pouco para a competência, certo? Falando sobre as modalidades de competência, ok? Modalidade de competência. A primeira que temos é a competência privativa, que refere-se aos tributos que apenas um ente federado tem a prerrogativa de instituir. A gente vai entender analisando aqui os exemplos. O primeiro são os impostos. A gente vai ver pela Constituição que cada um vai ter o seu imposto. Então, a Constituição vai dizer, a União pode instituir impostos sobre isso, isso e isso. Os estados podem instituir impostos sobre isso, isso e isso. Os municípios, impostos sobre isso, isso e isso. Então, você repara como cada um vai meio que ter, cada imposto vai meio que ter a sua própria competência privativa. Cada um vai ter meio que a sua competência de criar aquele imposto, certo? Os empréstimos compulsórios é um outro exemplo de espécie tributária em que apenas a União pode criar, certo? Também as contribuições especiais, com algumas exceções, mas que não vem ao caso, mas em regra as contribuições especiais só podem ser criadas pela União. Então isso é a capacidade, isso é a modalidade de competência privativa, certo? Já a competência comum é aquela em que os tributos podem ser exigidos por todos os entes federados, tá? Que é o exemplo das taxas e das contribuições de melhoria. Nas duas aulas anteriores, que foram as aulas gravadas, os GEDs gravados, certo? Eu dei para vocês, eu aprofundei um pouco mais nas taxas e aprofundei um pouco mais nas contribuições de melhoria. Mas as taxas, a gente pode resumir que as taxas elas são, digamos assim, uma contraprestação a um serviço público. Então, quem prestou o serviço público, seja União, seja Estado, seja município, quem prestou esse serviço exige o tributo. As contribuições de melhoria, que precisam não só de uma obra, como de uma valorização imobiliária. Quem realizou essa obra, seja União, seja Estado, seja município, vai exigir esse tributo. Então, é um tributo que pode ser criado, pode ser instituído, pode ser exigido por todos os entes federados de forma comum, certo? É daí que vem o nome. O próximo tipo de modalidade de competência é a modalidade residual. É aquela em que refere-se à competência de criar novos impostos ou criar novas contribuições sociais não previstas na Constituição. Então, a Constituição fala exatamente assim. Eu não trouxe aqui o artigo exatamente para vocês, certo? Posso até colocar depois, mas assim, a Constituição fala: a União pode criar impostos sobre isso. Os estados podem criar impostos sobre isso. Os municípios podem criar impostos sobre isso. Tudo, aí ela tem outro artigo que ela fala assim, tudo disso que eu não falei acima, quem pode criar novos impostos é, então, a União. Pelo que a gente vê, pelo que a gente entendeu disso, é que o único ente federado a possuir essa modalidade de competência residual será a União, porque só a União pode criar novos impostos ou novas contribuições não previstas na Constituição. Tá certo? Aqui, onde está escrito contribuições sociais, é isso mesmo, tá? Não se confunda com o nome contribuições especiais. É que na nossa aula de contribuições especiais, para quem não viu, para quem já viu, vai entender, ela é subdividida, ou seja, a contribuição especial, ela é dividida em vários outros tipos, também chamadas de contribuições sociais, de contribuições CID, que é de intervenção no domínio econômico, e contribuições corporativas, certo? Vocês vão dar uma olhada nisso na nossa aula gravada, certo? Então, aqui é para estar escrito contribuições sociais mesmo, tá? E o nosso último tipo de modalidade de competência é a modalidade extraordinária, que ela vai se referir à atribuição extraordinária dada à União, que lhe permite instituir o quê? O IEG, tá? Que é um imposto extraordinário de guerra. É algo, de fato, bem extraordinário. É um imposto, um poder dado à União
para instituir esse imposto extremamente extraordinário, que só vai acontecer em casos de guerra externa ou a iminência de uma guerra externa, certo? E vocês olham imposto extraordinário de guerra. Qual é exatamente a diferença? Porque o empréstimo compulsório é muito parecido com esse imposto. Eu entendo. Até o próprio fato gerador aí do empréstimo compulsório também é casos de guerra externa ou iminência de uma guerra externa. Qual é a diferença entre eles? É que os empréstimos compulsórios, ele é um empréstimo. Ele promete a devolução para o contribuinte, enquanto o imposto extraordinário de guerra, não. Então, isso é uma diferença principal entre eles. Então, ao se tratar de modalidade extraordinária, certo? Modalidade de competência extraordinária, vocês têm que automaticamente pensar no imposto extraordinário de guerra, tá? Certo? Eles estão diretamente aí ligados, tá bom? Então, essas foram as modalidades de competência. Privativa, apenas um ente. Comum, para todos os entes. Residual, aqueles que não foram criados por nenhum ente, então, é de competência apenas da União. E as extraordinárias, ligadas ao imposto extraordinário de guerra, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, lembrem, pode levantar a mão, que eu vou escutar o barulho, pode